Agora a gente vai conversar aqui no estúdio com o Carlos Henrique Salles. Bom dia, Carlos. Muito obrigada pela sua presença. Ele é presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça e Avaliadores do Piauí. O oficial de justiça é aquele servidor público que é responsável por executar os mandados judiciais. Ele é o representante do juiz fora do tribunal, o mensageiro, digamos assim, das decisões judiciais. E nem sempre ele é bem recebido por aquele cidadão, porque quase sempre uma notificação vinda via oficial de justiça, ela é algo que pega aquela pessoa que recebe em algum tipo de situação de dificuldade. Nós tivemos, e por isso a gente convidou o Carlos aqui para falar mais sobre esse profissional. Tivemos aquela situação em que o ex-presidente Bolsonaro tinha participado de uma live, tinha inclusive oferecido objetos, capacetes para venda, tinha concedido uma série de entrevistas, mesmo estando numa unidade de terapia intensiva, internado de um hospital. E isso gerou uma certa polêmica sobre a presença ou não do oficial de justiça, da figura do oficial de justiça dentro do hospital. Carlos Henrique, bom dia. Além do hospital, onde mais os oficiais de justiça, por vezes, precisam ir para cumprir o seu trabalho? Bom dia, eu gostaria, em nome do Sindicato dos Oficiais de Justiça, de agradecer a nossa querida repórter Cíntia Lages, a quem eu tenho a honra de dizer que sou seu acompanhante, seu telespectador. Cíntia, a função do oficial de justiça é uma função difícil em todo o país. Nós estamos nas ruas concretizando e materializando as ordens judiciais. Hoje está na mídia nacional, mídia inclusive internacional e as mídias locais, o cumprimento da ordem judicial no cumprimento dentro de um hospital onde estava o ex-presidente Jair Bolsonaro. O que acontece? O artigo 244 do CPC, ele fala das possibilidades de não cumprimento da ordem judicial. Certo. Uma das ordem que não pode ser cumprida é quando a pessoa está em estado grave. Se a pessoa está em estado grave, ela não pode ser citada ou intimada. Entretanto... Não é o caso dele, né? Não tem gravidade nos boletins médicos. Não. O oficial de justiça também aqui é bom que deixe bem claro à sociedade e a senhora como uma repórter que leva a comunicação a todo o país, inclusive fora do país, como a senhora já fez reportagens internacionais, que eu acompanho. A materialização de uma ordem judicial se dá por uma ordem dada por um ministro, por um juiz. Sim. Então, a gente apenas materializa, a gente cumpre. Não cabe ao oficial de justiça fazer análise jurídica do cumprimento, apenas do cumprimento. Se há possibilidade de cumprimento, essa ordem é cumprida. Tanto faz de quem quer que seja. Pode ser de um político, de uma pessoa do povo, qualquer pessoa. Então, aquela oficial de justiça, quando adentrou aquele hospital, ela teve a permissão do hospital. A senhora há de convir que o oficial de justiça não iria entrar no leito de hospital, seja ele um leito comum ou um leito de UTI, sem autorização. Exato. Ela passou por uma... Como eu passo aqui na Meio Norte, quando chego, às vezes, para dar entrevista, eu passo pelo cadastramento, eu passo pela autorização, até que chegue à mesa da senhora. Do mesmo jeito, é uma ordem judicial. A gente vai à casa das pessoas, as pessoas permitem que a gente adentre aquele local e a gente cumpre. Se ela não permite, a gente fica na calçada e cumpre a ordem judicial ali. Agora, são N motivos. O que está acontecendo? Envolve uma politização, a gente sabe, né? Mas do ponto de vista legal, o que poderia impedir o acesso daquela oficial? Seria uma situação de gravidade. Vamos supor, um paciente está na UTI, mas está entubado. Obviamente, esse paciente não tem condição nenhuma de receber uma notificação, até porque ele não vai conseguir nem assinar, né? Não, de jeito nenhum. Se está em estado grave, o que nós chamamos de estado grave? O que a lei fala de estado grave? A partir do momento que aquela pessoa não tem condições físicas nem psicológicas de receber uma intimação. Entendi. Entendeu? E tudo isso passa por uma junta médica. Eu vou lá no HUT, por exemplo, cumprir uma ordem judicial, lá tem um assistente social, lá tem todo um aparato para que a gente possa cumprir aquela ordem judicial. Então, aqui a gente tem dito sempre que a categoria dos oficiais de justiça, ela tem sido muito humilhada. A palavra certa é humilhada. Doutora Cíntia Lages,
eu posso vir amanhã aqui à TV Meu Norte e intimar a senhora, se houver um processo contra a senhora. Mas eu não vou invadir o seu estúdio. Entendi. Eu procuro a senhora de todas as formas possíveis para cumprir. Agora, a ordem judicial, ela deva ser cumprida. Agora, tem casos assim que os lugares são meio estranhos? Sim. Né? Sim. Porque precisa. O senhor já explicou que isso não é... Quem decide isso não é o oficial de justiça, né? Não, a gente é mandado. Claro. A senhora pega um mandado, a senhora pode ler ao mandado. A senhora pode puxar bem na internet, cópia de um mandado que a senhora vai ver. O juiz diz o seguinte: manda ao seu oficial de justiça, a quem esse for distribuído, que cumpra tal decisão. Certo. Então, nós somos mandados. Nós não vamos à casa de ninguém se não for mandado. Qual foi o lugar mais estranho assim, que o senhor já foi notificar alguém? Aqui no Piauí, a gente já passou por N situações. Olha, uma das coisas que mais estranha, como usando a palavra da senhora, o IML, por exemplo, é um lugar estranho. É um lugar estranho, né? Você cumprir uma ordem judicial no IML é um lugar muito estranho. Você cumprir uma ordem judicial desculpa, só para lembrando que o IML não tem só pessoas mortas, né? Por exemplo, você está fazendo o exame de corpo de delito, você está, né? Tem perícias que são feitas lá dentro. Em hospitais, em casas de saúde, por exemplo, a pessoa está internada para tratamento de drogas, casamento? Não, casamento é proibido, você cumprir em rito religioso, como o luto é proibido, no funeral é proibido, no casamento é proibido. Por que é proibido? Porque o próprio artigo 244 do CPC já reza que é proibido cumprir naquelas horas. Ou no casamento, 3 dias depois das núpcias, você pode cumprir. Na lua de mel, por exemplo? Não pode. Então, no casamento pode, mas no casamento não pode, nem nas núpcias nem pode, nem no luto não pode. E nem no estado grave do doente também não pode. Entendi. O internado em estado grave, no UTI, que ele esteja sem condições, não pode, como eu repeti no início da reportagem. Agora, por exemplo, existe uma lei que protege o servidor público, né? Então, por exemplo, o senhor mesmo disse que há muitos casos em que os oficiais de justiça são humilhados. Muito humilhados. Eu imagino, inclusive, a própria situação envolvendo o Bolsonaro, na própria situação, a oficial foi extremamente constrangida e ela ficou ali plena, fazendo o papel dela, bastante treinada, eu imagino, capacitada para fazer aquilo ali. Ela não bateu boca com ele, fez o que ela tinha que fazer, ficou ali em silêncio, ouvindo o que ele estava dizendo, mas, por exemplo, se ele tivesse se alterado com ela, não só em relação ao Bolsonaro, mas qualquer pessoa, né, tem um limite que você pode, né, você não pode xingar um servidor público, né? Olha, a gente está acostumado, ao longo dos anos, pela diária, pelo dia a dia, pelo tudo que a gente passa, a gente já está acostumado com esse tipo de... Você fazer uma busca e apreensão de uma criança, por exemplo, tirar da mãe para dar para o pai, ou vice-versa. Aquela situação totalmente constrangedora. Para todo mundo, né? Para todo mundo, para a família, para a criança. É tanto que tem a equipe multidisciplinar para ir com a gente. Psicólogos. Em alguns casos vocês não vão sozinhos, Não, né? Em alguns casos não. A maioria das diligências, Cíntia, é cumprida só. Nós não temos porte de arma, que está aí no Senado, na Câmara, um PL que está em andamento. Ontem mesmo foi dada uma entrevista aqui, nesse meio canal de comunicação, falando sobre o PL. Nós não temos um grande aparato. Quando precisamos, aqui também podemos fazer justiça. O tribunal nos fornece um policial, a polícia militar, quando necessário. Uma invasão de terra, Cíntia, como está tendo nesse momento, inclusive as equipes da Meu Norte saíram para cobrir, é muito perigoso para a gente. Por qual motivo que é muito perigoso? Porque ali os ânimos estão aflorados, como num cumprimento de ordem judicial. O que precisa trazer, o que o sindicato vem indicando, tanto a nível nacional como a nível local, é que as intimações judiciais elas saiam do campo político. Quando a gente vai intimar uma invasão, tirar uma pessoa de uma invasão de terra, nós não estamos ali trabalhando para a parte, nós estamos trabalhando para a justiça. Nós estamos ali cumprindo a ordem judicial. Nós não temos parte. Nós não somos parte do processo e nem temos parte. Nós estamos cumprindo a determinação judicial, cumprindo qual ela seja. Vocês não fazem juízo de valor sobre a gente não faz juízo de valor, apenas materializamos aquilo que a justiça manda, que é nossa obrigação.
Entendi. Nós somos treinados para isso, temos curso de capacitação, temos tudo. E dentro do nosso próprio sindicato, nós temos uma escola na qual a gente capacita os nossos oficiais de justiça. Agora, há pouco tempo, inclusive a Meu Norte noticiou, foi noticiário aí a nível estadual, um oficial de justiça, diretor do sindicato, foi agredido por um advogado. Veja você, não foi uma pessoa do povo, foi um advogado. Então veja... Que conhece a lei. Que conhece a lei e que trabalha e que milita todo dia com a gente. Olha, a senhora, quando está fazendo a cobertura, quando eu digo a senhora, não é obrigado a senhora estar no campo, mas a sua equipe. Quando a gente está cumprindo a ordem, a gente cede. Olha, por favor, nesse momento aqui está acontecendo isso. A gente explica tudo. A gente não faz questão de dar explicação. Vocês têm no treinamento de vocês, por exemplo, vocês estudam sobre psicologia? Sim, a gente traz gente capacitado para nos capacitar. Mas o próprio dia a dia, como ele disse no início da reportagem, nos faz ter a sensibilidade no cumprimento das ordens. Veja a senhora que é diferente um profissional oficial de justiça para qualquer outro profissional. Por quê? Porque nós vivenciamos o problema diariamente. Então aquilo faz parte do nosso dia a dia. Nós já sabemos como agir. Às vezes o clima está tenso, a gente vem e puxa o clima para a normalidade. Recrudesce um pouquinho, né? Existem quantos oficiais de justiça hoje no Piauí? Nós estamos com uma carência grande. Hoje nós precisaríamos, no mínimo, de 500 oficiais de justiça no Piauí. Nós temos 372. Vocês são funcionários da Justiça, da né? Justiça do Tribunal de Justiça através do de Estado. concurso Sim. no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Tem alguma previsão de concurso? Nós temos um concurso em aberto. O tribunal está chamando com as aposentadorias. Nós estamos conseguindo as reposições. Mas queria comunicar à senhora, como amiga da categoria, a TV Meio é amiga da nossa categoria. Aqui o espaço sempre é dado à nossa categoria, a qual, como representante, eu agradeço. Nós temos uma carência muito grande. Eu vejo que a senhora também faz reportagem no interior do estado, algumas matérias. Nós temos cidade com um só oficial de justiça. Veja a senhora. Para dar conta de tudo, né? Onde não tem Justiça Federal, somos nós que cumprimos as decisões da Justiça Federal. Muito bem, tá certo. Olha, a gente ficou entendendo melhor como é o trabalho do oficial de justiça e muita gente, inclusive, comentou e elogiou a postura da oficial que foi cumprir aquele mandado lá no hospital onde está internado o ex-presidente, inclusive por isso, por ela ter se mantido serena e não ter se envolvido na discussão, mas o senhor está explicando aí que, inclusive, essa é uma orientação e é um treinamento que os oficiais recebem, né? A gente tem sempre treinado a nossa categoria para não entrar em querelas políticas, time de futebol, qualquer coisa que seja. Nós não somos parte do processo e ali devemos apenas cumprir a ordem judicial com muita cautela, com muito respeito, como determina a ordem. Nós cumprimos apenas aquilo que a justiça manda. Se o juiz manda, a gente cumpre. Se o ministro manda, a gente cumpre. Nós não temos ali naquele momento nenhum tipo de expressar nenhum tipo, a não ser o cumprimento da ordem judicial.